Sim, com certeza. Recebi os resultados do raio-x há uns 2 dias. Quando Simon Cowell apareceu pela primeira vez nas telas da televisão americana em 2002, ele rapidamente ficou conhecido como o juiz. Todos adoravam odiá-lo. A maioria das pessoas só vê a personalidade televisiva de sucesso, que vale centenas de milhões. Mas poucos entendem a devastação pessoal que moldou o homem por trás das críticas brutalmente honestas. Como um homem que parecia ter tudo perdeu as pessoas que mais importavam. E por que ele ainda carrega o peso das decisões que tomou anos atrás? Junte-se a nós enquanto relembramos as tragédias devastadoras que marcaram a vida de Simon Cowell. A falência que quase destruiu tudo. Muito antes de Simon Cowell se tornar um nome conhecido por todos, ele era um executivo musical em dificuldades, tentando deixar sua marca em uma indústria que parecia determinada a esmagá-lo. Em 1985, ele cofundou a Fanfare Records com o empresário Ian Burton. E seu primeiro grande sucesso veio em 1986, quando contratou a cantora Senita e produziu So Macho, que alcançou o 2º lugar na parada de singles do Reino Unido. Ele comprou um Porsche e começou a viver o estilo de vida com que sempre sonhou. Mas, em 1989, tudo desmoronou. A Fanfare Records lutava contra dívidas crescentes e Pete Waterman congelou os bens da gravadora, chegando a tomar o amado Porsche de Simon como compensação por royalties não pagos. Simon admitiu mais tarde que seus próprios gastos extravagantes com cartões de crédito agravaram a situação. Aos 30 anos, ele estava à beira da falência, forçado a voltar a morar com os pais e recomeçar do zero. Eric Selig, ou Philip Cowell, não era apenas o pai de Simon, era seu herói e mentor. Eric trabalhava como executivo da indústria musical na EMI e foi observando o pai que Simon se apaixonou pelo mundo do entretenimento. O relacionamento deles ia além dos laços típicos entre pai e filho, e a orientação de Eric ajudou Simon a navegar na indústria musical após a falência. Durante todo esse tempo, Eric permaneceu seu porto seguro. Em 1999, tudo mudou quando Eric sofreu um ataque cardíaco fulminante e faleceu inesperadamente. Simon ficou absolutamente devastado, dizendo mais tarde que teria trocado de bom grado tudo o que havia conquistado para manter seu pai por perto. A dor atingiu Simon com tanta força que alterou fundamentalmente sua personalidade. Em entrevistas décadas depois, ele se emociona ao falar sobre Eric, admitindo que ainda busca orientação em seu pai. Perder meus pais foi a coisa mais difícil que já me aconteceu, confessou Simon, chamando-os de seus melhores amigos. Após a morte de Eric, Simon se tornou o que ele descreveu como um workaholic compulsivo, que usava sua carreira para evitar a dor devastadora. Enquanto Simon se afundava no trabalho, sua vida pessoal estava prestes a se tornar ainda mais complicada. Os padrões de relacionamento deixaram um rastro de corações partidos. A vida amorosa de Simon Cowell sempre foi muito confusa e complicada. Seu relacionamento mais longo foi com a cantora Senita Malone. Eles começaram a namorar na década de 1980 e tiveram um relacionamento intermitente por quase 20 anos. A conexão entre eles era muito forte, mas também marcada por muitos términos, ciúmes e o hábito de Simon de trair sempre que via alguém atraente. Senita realmente queria ter filhos, mas Simon era muito claro em relação a nunca querer ser pai ou se casar. Após o relacionamento com Senita, Simon começou a namorar uma repórter de entretenimento britânica chamada Terry Seymour. Eles estiveram juntos de 2002 a 2008. Um biógrafo chamado Tom Bauer afirmou que Simon traiu Terry diversas vezes porque se cansou do relacionamento. Quando decidiram terminar, Simon comprou uma mansão luxuosa para Terry em Los Angeles. Surpreendentemente, mesmo após o término, Terry continuou morando na casa de Simon por mais 3 anos. Em 2010, Simon Cowell ficou noivo da maquiadora Meccan Husseini, mas o relacionamento terminou em menos de 1 ano. Após o término, Simon declarou que foi um grande erro. Para demonstrar seu arrependimento, ele comprou para ela uma mansão caríssima, avaliada em milhões de dólares, como presente pelo término. Parece que dar presentes extravagantes é a maneira que Simon Cowell encontra para se desculpar quando as coisas dão errado em seus relacionamentos. No entanto, o relacionamento mais comentado da vida de Simon ainda estava por vir. E esse causaria um escândalo enorme que surpreendeu até mesmo aqueles que acreditavam conhecê-lo melhor. O caso que destruiu amizades e criou uma família. Em 2004, Simon Cowell tirou suas férias habituais em Barbados. Foi lá que ele conheceu Lauren Silverman. Parecia um encontro casual na época, mas houve uma complicação desde o início. Lauren não era solteira. Ela era casada com Andrew Silverman. E Andrew não era qualquer um para Simon. Ele era, na verdade, amiga de Simon, o que tornou toda a situação complicada desde o princípio.
Durante essas escapadas tropicais, algo mais aconteceu. Lauren se aproximou de Senita, outra pessoa do círculo de amigos de Simon que frequentemente se juntava a eles nessas férias. Eles construíram o que parecia ser uma amizade genuína. Os três passavam tempo juntos, criaram laços e construíram memórias. Ninguém poderia prever o quão dramaticamente esses relacionamentos acabariam se desfazendo. Os rumores começaram por volta de 2012. As pessoas começaram a falar sobre Simon e Lauren. Corriam boatos sugerindo que eles estavam tendo um caso, que algo romântico estava acontecendo a portas fechadas. Tanto Simon quanto Lauren negaram veementemente essas alegações. Eles insistiram que nada de impróprio estava acontecendo. Negaram tudo. Por um tempo, pareceu que o assunto estava encerrado. Então chegou julho de 2013 e tudo veio à tona. A notícia de que Lauren estava grávida e Simon era o pai foi divulgada. Não era mais especulação. Era real, confirmado, inegável. A revelação chocou a todos os envolvidos. Andrew Silverman reagiu rapidamente. Ele entrou com o pedido de divórcio de Lauren e não poupou palavras ao explicar os motivos. Nos documentos legais, ele citou o adultério como o motivo para o fim do casamento. Ele mencionou especificamente Simon Cowell como a outra pessoa envolvida no caso. A amizade entre Andrew e Simon foi destruída. O casamento entre Andrew e Lauren havia acabado e as consequências estavam apenas começando. Senita se sentiu completamente pega de surpresa por tudo isso. Lembre-se, ela havia se tornado genuinamente próxima de Lauren durante aqueles anos de férias juntas. Elas compartilharam confidências, construíram confiança e formaram o que ela considerava uma amizade verdadeira. Agora, ela descobriu que Lauren estava envolvida com Simon, alguém por quem a própria Senita nutria sentimentos profundos e com quem tinha uma longa história. A traição foi dolorosa. Senita se abriu sobre o quão difícil a situação era para ela. Lauren e eu éramos muito amigas, explicou, com a mágoa evidente em suas palavras. Ela falou sobre como é quando sua melhor amiga acaba namorando alguém que você ama. É uma situação dolorosa e complicada que nunca parece boa. Não importa como você tente encará-la ou entendê-la. Não há como tornar esse cenário confortável para ninguém envolvido. 14 de fevereiro de 2014. Dia dos Namorados. Lauren deu à luz um menino. Você está surpreso com o amor que sente pelo pequeno Eric? Eles o chamaram de Eric Philip Cowell, escolhendo o nome Eric em homenagem ao falecido pai de Simon. Este não foi um anúncio de nascimento qualquer. Este foi um momento que mudou a vida de um homem que passou anos afirmando publicamente que nunca teria filhos, que a paternidade não era para ele e que estava perfeitamente contente sem filhos em sua vida. Mas Eric mudou absolutamente tudo. O próprio Simon falou abertamente sobre essa transformação. Mudou tudo na minha vida, disse ele, refletindo sobre se tornar pai. O impacto foi ainda mais profundo do que simplesmente assumir um novo papel. Me fez sentir feliz novamente, admitiu. Essa felicidade não se resumia a uma satisfação geral. Simon vinha sofrendo emocionalmente há muito tempo, lidando com o luto pela perda de ambos os pais. Ele estava no que descrevia como um lugar sombrio, preso em uma tristeza da qual parecia impossível escapar. Seu filho Eric, de alguma forma, o tirou dessa escuridão e lhe deu um motivo para sentir alegria novamente. Com o passar do tempo, Simon e Lauren tentaram reconstruir alguns dos relacionamentos rompidos ao seu redor. Eles estenderam a mão a Senita com um ramo de oliveira, um gesto que visava curar parte da mágoa e da traição. Eles a convidaram para ser madrinha de Eric. Foi uma oferta de paz, um reconhecimento da história compartilhada e uma tentativa de trazer Senita de volta às suas vidas de uma forma significativa. Senita aceitou o papel, e embora as feridas provavelmente nunca tenham cicatrizado completamente, isso representou um passo em direção ao futuro para todos os envolvidos. Contudo, enquanto Simon descobria a alegria em sua vida pessoal, ele logo enfrentaria desafios relacionados ao trabalho que o testariam de maneiras que ele jamais imaginara. A perda devastadora de sua mãe e o completo colapso emocional. Julie Brett era a mãe de Simon e teve uma vida fascinante. Trabalhou como bailarina e circulava nos círculos da alta sociedade como uma socialite. Mas o que realmente diferenciava Julie era a profundidade com que compreendia seu filho. Ela percebeu desde cedo que Simon era diferente das outras crianças. Ele tinha seu próprio jeito de fazer as coisas e sua própria perspectiva do mundo. E Julie não apenas aceitou isso, como o acolheu completamente. Quando Simon perdeu seu pai, Eric, em 1999, tudo mudou na dinâmica familiar. O vínculo entre Simon e sua mãe se fortaleceu durante esse período difícil. Eles se apoiaram mutuamente. O relacionamento deles se tornou ainda mais significativo e importante do que antes. Julie se tornou não apenas uma mãe, mas também a confidente mais próxima e o maior apoio de Simon. Em 2014, algo maravilhoso aconteceu.
nasceu o filho de Simon, que recebeu o nome de Eric em homenagem ao falecido pai. Isso trouxe imensa alegria à vida de Julie. Ela ficou absolutamente encantada em conhecer seu neto e ver esse novo capítulo se desenrolar. Ver Simon assumir o papel de pai significou tudo para ela. Ela pôde testemunhar como ele cuidava do filho, como lidava com a paternidade e como o legado da família continuava através dessa nova geração. Mas a felicidade pode ser frágil. Pouco mais de um ano após o nascimento de Eric, a tragédia atingiu a família novamente. Em julho de 2015, Julie faleceu. Ela tinha 89 anos e viveu uma vida plena. Mesmo assim, sua morte foi um golpe devastador para Simon. Essa perda foi incrivelmente dolorosa. Ele já havia perdido o pai anos antes, e agora sua mãe também havia partido. Julie tinha sido uma presença muito importante em sua vida, alguém que realmente o entendia como poucos conseguiam. Perdê-la deixou um vazio impossível de preencher. A perda fez Simon sentir que estava trilhando um caminho sombrio. Eu perdi todo mundo, sabe? Perdi meus pais, compartilhou ele. Agora parece definitivo? Tudo parecia sem sentido naquela época. Simon confessou que estava muito infeliz, ganhando peso e comendo alimentos pouco saudáveis. Enquanto lidava com a tristeza, ele lutava para superar o luto, sentindo-se sobrecarregado e perdido. Além disso, Simon tinha que continuar aparecendo na televisão, mantendo uma aparência de coragem para o público enquanto sentia um profundo sofrimento por dentro. Esse sentimento de tristeza durou muitos anos e, em seus momentos mais sombrios, ele se sentia tão desesperado que não se importaria se um ônibus o atropelasse. Seu filho, Eric, era o único motivo pelo qual Simon continuava perseverando. Ver Eric explorar e aprender sobre o mundo trazia de volta memórias da própria infância de Simon. Quando perguntado se Eric foi quem o salvou, Simon respondeu, com certeza. Eu tinha chegado a um ponto da minha vida em que nada mais parecia importar. Mas mesmo enquanto Simon se recuperava da depressão, outra tragédia o aguardava. Uma que quase lhe custaria a vida. O acidente que quase o deixou paralítico. Em agosto de 2020, Simon decidiu testar sua nova bicicleta elétrica no pátio de sua casa em Malibu. Ele não fazia ideia de que, em poucos segundos, tudo em sua vida mudaria drasticamente. Enquanto pedalava, perdeu o equilíbrio e caiu com força no chão. Mais tarde, Simon relembrou. No momento em que bati no chão, soube que tinha quebrado as costas. Ele descreveu a experiência como repentina e extremamente dolorosa. O raio-x mostrou que ele havia fraturado as costas em 3 pontos diferentes e quase completamente a coluna vertebral, o que poderia tê-lo deixado paralítico para sempre. Simon precisou passar por uma cirurgia de emergência que durou 6 horas, durante a qual os médicos inseriram uma haste de metal e parafusos em sua coluna para ajudar a corrigi-la. O processo de recuperação foi extremamente doloroso e difícil, deixando-o incapaz de se mover e sofrendo de dores incrivelmente intensas e inimagináveis. Simon não pôde participar de mais nenhum show do Got Talent pelo resto da temporada. No entanto, ele encarou sua reabilitação com muita determinação, prometendo a si mesmo que se tornaria mais saudável e em melhor forma do que antes. Então, 18 meses depois, em fevereiro de 2022, ele sofreu outro acidente enquanto andava de bicicleta elétrica em Londres, que resultou na fratura do braço. Esses 2 acidentes fizeram Simon encarar a realidade da sua própria mortalidade e a fragilidade da vida. No entanto, mesmo tendo passado por essas situações de risco de vida, nada poderia realmente prepará-lo para a dor de ver os artistas talentosos que ele havia descoberto e apoiado partirem deste mundo muito antes do que qualquer um esperava. Nightbird e o botão dourado que ainda lhe parte o coração. No verão de 2021, Jane Machevsky, que se apresentava sob o nome artístico Nightbird, subiu ao palco do America's Got Talent. Ela carregava um diagnóstico gravíssimo de câncer terminal. O câncer havia se espalhado para seus pulmões, coluna e fígado, o que tornava sua situação extremamente crítica. Os médicos disseram que ela tinha apenas 2% de chance de sobreviver à doença. Apesar disso, ela corajosamente cantou sua música original intitulada It's Okay. Durante sua apresentação, todos na sala se emocionaram até as lágrimas, incluindo Simon, que ficou profundamente tocado por sua história e seu talento. Simon apertou o botão dourado e Nightbird rapidamente se tornou muito popular. No entanto, longe das câmeras, Simon e Nightbird desenvolveram uma amizade genuína. Ela foi à casa dele e eles conversaram sobre música e sua luta contra o câncer. Simon percebeu a força de vontade que ela tinha em sua batalha contra a doença. Conforme a saúde de Nightbird piorava, ela decidiu deixar a competição antes do início dos shows ao vivo. Infelizmente, em 19 de fevereiro de 2022, aos 31 anos, ela faleceu após lutar contra o câncer. Simon expressou seus sentimentos dizendo: "Foi muito difícil. Realmente foi." Ele acrescentou:
Em momentos como esse, você sempre espera por um milagre. Parece tão injusto. Isso nos afetou profundamente. Anos depois, Simon ainda considera que apertar o botão dourado para Nightbird foi seu momento favorito de toda a série. Quando o coral juvenil de Muncie veio fazer o teste com sua versão de It's OK, Simon começou a chorar novamente, muito emocionado. No entanto, a morte de Nightbird foi apenas o início de uma triste tendência que continuou a se desenrolar. Nolan Neal e a crise de dependência química que levou muitas pessoas. Quando Nolan Neal fez o teste para o America's Got Talent em 2020, ele compartilhou abertamente seus problemas passados com dependência química. O músico de Nashville contou aos jurados que estava livre das drogas pesadas há 15 anos, mas teve uma recaída após sua participação no The Voice. Sua música original, chamada Lost, foi a primeira que ele escreveu depois de se recuperar do vício. Neal lutou contra a dependência química durante a maior parte de sua vida adulta. Ele compartilhou sua história no Patreon, onde mencionou que estava livre da heroína há 10 anos e de todas as substâncias há 14 meses. Ele queria usar sua experiência para apoiar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Infelizmente, em 18 de julho de 2022, Neal foi encontrado morto em seu apartamento em Nashville depois que sua mãe chamou a polícia para verificar se estava tudo bem com ele. Ele tinha apenas 41 anos. Infelizmente, isso aconteceu com muita frequência ao longo dos anos. Simon expressou sua tristeza por pessoas que nos deixaram cedo demais. Cada vez que acontece, é terrível. Naquele momento, a sensação é de, o que posso dizer? Aconteceu muitas vezes e, a cada vez, é difícil. Em 2010, 5 jovens se uniram em um programa chamado The X Factor UK. Simon acreditava que eles tinham potencial para se tornarem algo realmente especial. O grupo era formado por Harry Styles, New York, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik. E eles ficaram famosos como One Direction. Apesar de terem ficado em terceiro lugar, Simon rapidamente os contratou para sua gravadora, a Psycho Records. Depois disso, eles alcançaram grande sucesso, vendendo mais de 70 milhões de discos em todo o mundo. Sua música conquistou fãs em diversos países e eles se tornaram uma das maiores boy bands da história. Liam fez teste para o programa 2 vezes. A primeira, aos 14 anos, quando Simon disse que ainda não era a hora dele. Depois, aos 16, ele se tornou membro do One Direction. Em 2023, Liam foi à casa de Simon, não a trabalho, mas apenas para conversar. Eles falaram sobre suas experiências juntos, e Liam compartilhou sobre ser pai. Simon se lembrou de ter dito a ele: a música não é tudo. Não deixe que ela domine sua vida. Encontre algo mais que você realmente ame. Em 16 de outubro de 2024, Simon estava trabalhando no norte da Inglaterra quando alguém lhe pediu para se sentar. Disseram-lhe que Liam Payne havia caído da sacada do terceiro andar em Buenos Aires. Liam tinha apenas 31 anos quando morreu. Simon ficou muito triste e devastado. Ele escreveu: você nunca entende realmente o que sente por alguém até que algo assim aconteça. Ele também disse: Liam, estou com o coração partido. Me sinto muito triste e vazio por dentro. Alguns fãs culparam Simon pela morte de Liam, sugerindo que ele não havia apoiado os membros do One Direction após a separação. Eu não leio nada disso porque Celeste seria uma tortura, disse Simon. A ideia de que você é responsável pela vida de alguém 10 anos depois de tê-lo contratado, você não pode fazer isso. Simon frequentemente se pegava pensando. Você começa a se perguntar: será que havia algo mais que eu poderia ter feito? O que poderia ter acontecido com Liam se ele não fizesse parte da banda? Quando Simon conversou com os pais de Liam, eles contaram que Liam tinha orgulho de tudo o que havia conquistado. Eu gostaria de poder voltar no tempo, expressou Simon. Quando tive aquela conversa com ele naquele dia, eu me senti muito bem em relação a ele. No entanto, a dor que mais nos afeta nem sempre é a que recebe mais atenção nos noticiários. É a constatação de que o tempo não cura todas as feridas. Se você perguntar a Simon qual foi o maior desafio que ele já enfrentou, ele não mencionará falência ou acidentes. Em vez disso, explicará que é o número crescente de perdas que continuam se acumulando. A forma como cada morte traz de volta antigas dores e a terrível constatação de que as pessoas que amamos podem desaparecer num instante, sem que possamos fazer nada para impedir. Depois dos últimos 3 anos, tem sido difícil, disse Simon. E aí você pensa que está tudo bem e, então, algo te atinge e é muito duro. As mortes de Nightbird, Nolan Neal, Liam Payne e outros ensinaram a Simon que nenhuma quantia de dinheiro ou fama protege você da perda. As pessoas dizem que o tempo cura todas as feridas, mas Simon sabe que é mais complicado. Todo mundo diz que quando você perde alguém, tudo vai melhorar. Você pensa, não vai. A verdade é que melhora
contanto que você acredite que a presença deles ainda está com você. Ele ainda conversa com o pai, Eric, em busca de orientação 25 anos depois. Leva a mãe, Julie, consigo diariamente. Pensa em Liam, Nightbird e todos os outros que se foram, mas não foram esquecidos. As tragédias mudaram Simon. Profundamente. O homem, antes conhecido por suas críticas duras, agora fala abertamente sobre depressão, luto e saúde mental. Ele abraça Eric com mais força, compreendendo que nada é garantido. O que aprendi com isso, refletiu Simon, é que você deve encarar cada dia como ele é e tentar manter o otimismo. Tente manter-se saudável. Nunca estamos preparados para dias como estes. Aos 66 anos, Simon tem mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Uma família linda e uma carreira dos sonhos. Mas ele também carrega cicatrizes que o dinheiro não cura e perdas que o sucesso não desfaz. A tragédia de Simon Cowell não é uma história única. É uma coleção de momentos em que a vida o lembrou de que o controle é uma ilusão e que até mesmo as pessoas mais poderosas são impotentes diante das forças que lhes tiram aqueles que mais amam. Qual dessas tragédias te afetou mais? Você acha que a intensa pressão e o escrutínio que acompanham a fama contribuíram para algumas das perdas que Simon enfrentou? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.